Peraí, deixa eu ler os meus posts, começando aqui mais um episódio. E eu tô muito feliz hoje de trazer um rosto para os textos que eu acompanho há tanto tempo no Insta, que eu ficava pensando, caramba, quem é essa mulher que escreve desse jeito? Que a gente tem que ler, às vezes, várias vezes, porque a gente repousa nas frases e tem que ficar ali algumas horas, às vezes, em uma palavra que ela escreve ou em uma frase que ela escreve, porque é tão intenso tudo. E hoje a gente vai, então, conversar com a Janaína Portela, que é escritora, arte curandeira. Que orgulho, que honra, que prazer ter você aqui com a gente, Jana. Seja bem-vinda. Prazer para mim também, muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, muitas honras, minha licença para chegar a essa casa bonita. Toda, por favor. E a gente também pede licença para entrar na sua casa aí, né? Licença concedida. Ah, obrigada. Você está falando de onde, Jana? Conta pra gente. Eu estou no Rio de Janeiro, estou na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, onde eu nasci. Eu estou na casa que eu nasci. Uau! Que delícia! Jana, você sabe que eu tenho uma amiga muito querida que é aí de São João do Meriti, que é a Adélia, que eu conheço há mais ou menos uns 42 anos. E ela recentemente, fazia tempo que eu não falava com ela, me ligou semana retrasada. Falei, e aí, Délia, como tá a sua vida? Ela, tô igual, tomando minha cerveja, indo no meu pagode, tá tudo igual. Falei, então tá bom, a vida... Maravilhosa. É daí mesmo, né? Reconheceu. Ô, Jana, a gente tá falando de lugares diferentes e, obviamente, a gente precisa dizer aqui que também estamos dizendo não só lugares geográficos diferentes, mas também de lugares de vida diferentes, né? E eu fiquei muito honrada de você ter trazido isso para os stories agora, porque eu acabei de ver antes da gente entrar aqui na gravação que você publicou nos seus stories dizendo que você ia gravar aqui com a gente e dizendo isso, né? Puxa, parece tão diferente, mas às vezes os caminhos se cruzam ali. Então, em primeiro lugar, né? Quando a gente está... eu gosto muito de uma frase do cara que escreveu O Poder do Mito, que ele diz assim... O jornalista tem o privilégio, exato, do Campbell. O jornalista tem o privilégio de aprender em público. E hoje eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui com você. Então, primeiro eu quero que você conte pra gente o que é uma arte curandeira. O Arte Curandeira, ele nasce enquanto um projeto. Ele nasce na pandemia, e ele nasce dessa necessidade de você viver a espiritualidade no dia a dia, no cotidiano, que já era algo que já me incomodava antes, né? Eu sou do candomblé, eu sou de terreiro, sou filha de santo de terreiro, e eu tenho algumas críticas, não ao terreiro especificamente, mas à religião, de uma forma geral. Isso parece meio louco, mas eu tenho muitas críticas à religião. E aí... eu sempre entendi essa necessidade da gente trazer para o cotidiano o que a gente vivia e o que a gente vivencia no templo, né? Porque acaba sendo algo meio paradoxal para uma filosofia africana, porque é uma filosofia, como uma filosofia, ela foi destinada a ser vivenciada no dia a dia, no cotidiano. Só que por conta de várias questões, né? Principalmente, eu chamo isso de sincretismo religioso. Esse é de repente, uma expressão do sincretismo que a gente não está muito acostumado a falar. A gente só fala de sincretismo quando a gente fala da associação dos orixás e dos santos, mas existem outros lugares que o sincretismo também tocou e que a gente não fala. Por exemplo, a gente vivenciar a espiritualidade só dentro de um templo, e não no nosso cotidiano. Entendeu? Então, eu já tinha essas questões comigo e tal, e aí outros movimentos foram se desenvolvendo, né? Principalmente um relacionamento com a espiritualidade desassociada da religião, se é que dá para falar isso assim, na minha experiência, né? Outros caminhos que surgiram, que não me fez me tirar do meu caminho, mas que me fez olhar para a espiritualidade de outras formas. Então, sempre houve essa discussão dentro de minha cabeça mesmo, de uma necessidade disso estar no cotidiano. Só que, na verdade, isso já é da minha experiência de vida. Minha família já tem isso. Eu é que não prestava atenção, porque é tão natural que a gente não se atentava, né?
uma geladeira, em cima da geladeira era um altar, que ficava lá umas frutas que não podia comer, porque tava, né, era uma oferenda, um cantinho sempre da casa para os pretos velhos, enfim, minha avó é uma benzedeira, então sempre teve esse movimento de você ir ali fora buscar uma erva para uma emergência, sempre teve esse movimento. E na pandemia, isso ficou muito forte, né, por questões óbvias que a gente viveu, e que bom que a gente viveu e estamos vivos aqui para contar. Né? Então, o Arte Curandeira, enquanto projeto, surge num mundo virtual, num plano virtual, que é um plano, e que a gente começou a discutir e a trocar saberes sobre a espiritualidade, sobre a filosofia, e aí foi crescendo e virou uma roda linda, mundialmente conhecida, com pessoas do mundo inteiro, com pessoas de várias religiões. Então a gente fala de magia em diversas perspectivas e a gente repensa o nosso lugar na vida, a nossa forma de ser e existir na vida, que aí eu acho que a gente vai no cerne da questão que a gente está mais necessitando agora, né? As nossas urgências mentais, emocionais do agora. E é isso, aí nasceu a Arte Curandeira como troca de saberes, aí trazendo toda a minha escola, né? A minha escola, o terreiro, da onde eu nasci, cresci, né? Com uma grande professora, que é a Mãe Beata de Iemonjá, e todo o terreiro, os seus filhos, a minha própria família, né? Minha avó enquanto uma benzedeira, a minha mãe, que eu sou filha do Pantanal Mato Grossense, eu sou carioca, mas eu sou carioca, nascida da barriga do Pantanal Mato Grossense, minha mãe é filha do Pantanal, então essa coisa dos chás, isso é muito do cotidiano mesmo, assim, do toda hora de fazer, botar casca no fogo para fazer banho, para fazer chá. E aí o Arte Curandeira na pandemia, né, que deu aquele bololô em todo mundo, deu aquela panela de pressão, deu aquela explodida, e aí nasceu o Arte Curandeira. E aí é isso, a gente está aí vibrando, vivendo, vivenciando coletivamente. O Arte Curandeira é coletivo, assim, eu apareço como uma figura central, mas não é a realidade do cotidiano, que eu não faço nada sozinha aqui, principalmente a minha condição de mãe, né? Eu sou mãe solo, pouquinho antes da pandemia, quando eu me separei. E aí, os meus filhos são a minha grande escola, assim, eu acho que a mãe, né, então, são várias, né? E aí, a mãe, ela foi uma grande professora aqui dentro de mim, assim, de me ensinar também a viver e a ter prioridade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente precisa fazer. E o Arte Curandeira é isso, é mão na vida, sabe? Acho que a maior definição do Arte Curandeira é essa, é mão na vida, é mão no dia a dia, mão no cotidiano, e com algumas prioridades que a gente precisa ir definindo para a gente continuar vivendo. É isso. Você falou da magia, né? Sobre. Você fala assim, é uma produção coletiva aqui, onde todo mundo, de vários aspectos, fala da magia. E me deixou muito curiosa para saber qual é a sua definição de magia. A minha definição de magia é você ter o poder de acreditar que você tem o poder, que o poder está com você. Essa, para mim, é a grande definição de magia, porque o nosso grande mestre da magia, que é Exu Elebara, que é o Senhor da Energia na nossa tradição, a divindade da energia, a divindade de onde tudo que está vivo na Terra, toda manifestação de Exu é no corpo, ela é Bara, Bara é corpo, né? Então, Exu é uma energia que circula no sistema venoso, é muito vivo. A nossa tradição é uma tradição científica espiritual. A gente não tem nenhuma pretensão de fazer nenhuma comprovação, não precisa passar por isso, né? Eu acho que ela não está exposta a isso, mas é bacana ver e perceber, diante de processos científicos, a manifestação espiritual, porque não é sobre mundos diferentes, né? A magia é real, a magia é viva, né? Hoje eu acordei de manhã, ainda pensei assim, caramba, vai ficar até feio o paradoxo da minha cara toda arrumadinha agora e o post e o stories que eu fiz de manhã cedo, com o cabelo todo pro alto. Eu estava acordando, recebendo a nova estação, a gente está no portal do inverno,
né? Hoje em solstício de inverno, e é real, né? Isso está acontecendo, a gente está aqui, eu vi o sol nascendo, né? Ontem eu com meus filhos aqui fora, a gente se despediu da estação anterior, do outono. Eu sou apaixonada pela luz do outono, né? Que é um entardecer que só existe no outono, que a gente não presta atenção mais, sabe? Então, acho que falar dos ancestrais antes da gente começar a falar de medicação, da gente falar da situação real que a gente está, né, experienciando emocionalmente na nossa saúde mental, no nosso corpo físico, a gente precisa voltar mais para o real. Há 2 florestas atrás, tem sempre um tema, a floresta sagrada, né? E a floresta sagrada foi o mágico real. E aí o grande exercício de magia era a gente observar no dia a dia, no cotidiano, a magia se manifestar. E aí, sempre que a magia se manifestasse, quando a pessoa pudesse, ela ia lá e dividia com a gente lá no grupo. E aí era um show o dia inteiro, um show de magia. O dia inteiro, um show de uma borboleta entrou aqui na minha casa, e hoje eu tava chorando. E agora, olha aqui, tem um grilo, que a gente nem presta mais atenção, sabe? Tipo, uma esperança entrou aqui hoje, ficou uma esperança dormindo na minha casa. Amanhã eu vou fazer um exame de sei lá o quê, sabe? Então a gente está falando de coisas muito simples, muito do cotidiano, porque é isso que é a magia. A gente está num planeta, a gente está numa esfera girando no ar, né? A gente, assim, se a gente toda vez que eu penso nisso, eu fico passada. Sabe que eu não quero te interromper, mas eu queria falar uma questão da magia. Eu tenho uma experiência bem profunda, assim, de pensar em coisas da natureza, em bichinhos, insetos, né? Um grilo, que seja. E eles aparecerem para mim como mensageiros mesmo, né? E teve uma experiência que para mim foi muito mágica, eu acho que essa é a definição, e que me surpreendeu muito. Eu não sabia, né, na minha ignorância, no meu não saber mesmo de muitas coisas, ainda bem, assim eu posso aprender bastante, que existe tucano de bico verde, né? E aí eu lembro de ver uma foto dele no Instagram, e aí eu, na época era meu namorado, hoje é meu marido, eu falei, Marcelo, olha isso, olha esse bicho, como assim, bico verde? Ele falou, você não sabia que existia? E eu não tô falando de, assim, não faz muito tempo não, faz 4, 5 anos, tá? Já era adulta mesmo, eu não tinha visto aquilo ainda. E fiquei maravilhada, e aí eu me conectei tanto com a energia desse bicho, que eu fiquei olhando, eu falei, mas onde é que eu vejo isso com certeza? A gente tem que ir para lugar tal, lá deve ter bastante e tal. Eu falei, me leva para lá, nunca mais eu te peço nada. Ainda brinquei e dormi. Dia seguinte de manhã, a gente estava em Ubatuba, ele falou, antes de ir para a praia, vamos passar num lugar aqui perto, era um terreno, onde depois a gente construiu uma casa, né? Mas na época era um sonho só. Só para dar uma olhada, olhar um terreno, olhar as plantas do terreno, né? A gente chegou lá, juro, é verdade isso. Eu me lembro dessa história, eu sou prova da história. Caramba! Eu escutei, mas bem alto, o bater das asas, assim, não de um, mas de 2 tucanos de bico verde. Passou um do meu lado, um do lado dele. Pousou na árvore de frente pra gente, na altura dos nossos olhos. Eu levei o susto com o barulho, porque passou tão do lado. Ainda lembro. Ó, tem até sonoplastia. E aí ele parou e ficou olhando pra gente. A gente parou. Eu comecei a chorar. Achei aquilo muito mágico. A gente se deu as mãos, fez uma oração e eu fiquei com aquilo, assim. Mas eu dormi pensando naquele bichinho. Eu acordei, eu estava realmente encantada de saber que aquilo existe. Foi um amor por aquele bicho que existia e eu queria muito vê-lo. Até hoje eu não fui no tal lugar em que ele deve estar, né? O Parque das Aves, parece que esse é o nome. Mas ele chegou. Mas ele veio. Ele foi até você. E foi assim, fabuloso. Ô, Jana, se a gente começar a contar as histórias de bichos aqui, eu e a Cíntia, a gente vai ter que fazer um podcast de 3 horas. Pra lá. Porque é muita coisa. Tem uma que é muito importante para esse agora, assim. Tá. Porque é recente e eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho filho de todas as idades, como diz minha avó. Eu tenho um filho de 6 anos, agora já tem 6, né, meu bebê. E eu contei para ele que a gente, antigamente aqui na rua, eu morei fora e depois eu voltei para cá. Então hoje eu estou no lugar que eu nasci.
E aí, quando acabava a luz, né, quando acabava a energia elétrica, a rua enchia de vagalume. E a gente pegava vagalume, passava no corpo, o corpo ficava brilhando e tal, não sei o quê. E eu contando para ele com a maior naturalidade do mundo. E ele, né, me olhando assim, mãe, você sonhou com isso? Eu falei, não, meu filho, existe um bichinho que a bundinha dele brilha. Como assim, a lâmpada? Não, aí fui explicando para ele. Ele não acreditou real. Depois eu fiquei pensando, cara, eu também não acreditaria, não, que, né, tem um bicho de luz escura, ele brilha. Então, assim, já não dá mais, né, já não é mais comum. Acabou que a gente teve essa experiência lá no terreiro. Um dia lá, a gente foi pro mato, lá e apareceu um vagalume, umzinho, doisinho, mas ele viu que era real. Mas depois a gente pensando, que a gente naturaliza o que a gente vive, né? E aí a gente pensando, caramba, é muito mágico mesmo, né? Tem umas aparições muito mágicas e a natureza, ela é perfeita, né? A produção da natureza é perfeita nesse movimento. E é isso, e agora a gente também está vendo esse movimento mágico, que eu também chamo isso de magia, que é, de repente, entender o revés disso, para que a gente consiga prestar mais atenção, né, no caminho que a gente está caminhando e até onde a gente colocou a nossa mão, né? Até onde essa história do topo da pirâmide, né, do Homo sapiens, né, enfim, o que controla e conduz as coisas, de repente chegou num ponto que não era bem esse lugar que a natureza estava esperando, da sapiência que entregou a nossa espécie, que não é diferente de outras características de outras espécies, né? A gente tem a sapiência da racionalidade, mas eu não consigo, né, por exemplo, igual um camaleão, né, ficar escondida numa árvore sem ninguém me ver. É um outro tipo de categoria e também um tipo de inteligência. E aí a gente entendeu que isso era maior do que tudo, e aí a gente veio destruindo. E agora a gente está aqui, né, tentando seguir, tentando manter as nossas espécies, né, as espécies da Terra. Você está vendo esperança? Você está vendo grilos nesse caminho ou não, Jana? Nesse caminho da natureza, da vida? Desse resgate da gente. Porque tem muita gente, né? Tem muita gente que já falou que a gente já passou do ponto do não retorno, né? Ou seja, já extrapolamos todos os pontos. Eu tenho filhos, né? Então nós também. Eu preciso ser otimista, entendeu? Eu preciso acreditar que a gente vai conseguir de alguma forma. E aí estamos em lugares importantes para que a gente entregue às pessoas também essa esperança, né? Então, assim, eu preciso continuar acreditando. E aí, obviamente, em alguns momentos, principalmente nesses momentos de um baque muito forte, como foram essas cenas que a gente viu, né? E estamos vendo, vivenciando, experienciando no Rio Grande do Sul, dá aquele, né? Meu Deus, a gente chegou realmente no fim, né? Mas o quanto desse fim a gente pode estender, e a nossa filosofia nos indica que o que a gente tem é início, meio e início novamente. Então, eu acredito de verdade, assim, não é só um ímpeto otimista, porque preciso ter, mas também me dou a honra de ser humana e também chorar e também sofrer, e me preocupar e me desesperar também, ter minhas crises, né? E aí, no meio disso, buscar um movimento que é o que eu chamo, que é um livro que eu estou escrevendo agora, que eu chamo de Entre Passagens, que eu acho que é esse lugar que a gente está. Nós estamos entre passagens. A gente está entre passagens. Eu não vou nem dizer que passagem é essa, que, né, não sou eu que tenho que dizer isso. Mas nós estamos entre passagens. A gente pode se reconstruir, sim, mas será necessário realmente o espírito da gente tomar frente. A gente não sabe mais quem tomou essa frente, né, na humanidade. Tá ruim de A gente sabe sim, Jana, né? A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Talvez a gente não precise dizer aqui, mas a gente sabe. Né? Infelizmente a gente sabe. Agora, Jana, me diz uma coisa.
falando justamente da esperança, né? E falando justamente do que vem acontecendo com o nosso mundo. Isso tem tudo a ver com nós, seres humanos, e a pouca humanidade que tem acontecido entre nós, né? E a gente estava falando um pouquinho antes de começarmos a gravar sobre o preconceito, a intolerância religiosa, e eu quero até que você fale que você não curte essa expressão, e eu gostei do teu ponto de vista. E isso começa da coisa até da macumba, né? Acho que a gente podia falar isso, assim. Por que falando das guerras e das intolerâncias raciais e religiosas e tudo mais, por que a macumba ela é tão mal vista por tanta gente, assim, né? Por que essa coisa tão ruim? E daí a gente pode extrapolar para várias outras intolerâncias que a gente tem vivido hoje em dia. Então, é racismo. Né? O nome é esse, não tem outro nome. A expressão intolerância religiosa, né, cunhada por necessidades sociopolíticas necessárias, necessidade. A minha mãe de santo, Mãe Beata de Iemanjá, dizia que não gostava dessa expressão, e eu concordo com ela, porque intolerância religiosa leva a gente a pensar que o outro tem que simplesmente tolerar a gente, quando, na verdade, o que a gente precisa buscar, o que a gente espera da humanidade, né? Não é nem sobre buscar, é respeito, né? É você ser respeitada pelo que você é. E aí, só que o respeito passa por questões que, de repente, a humanidade, a sociedade não está a fim de discutir, né? Porque aí o respeito passa por questões humanas, o respeito passa por questões que vão tocar em alguns lugares que aí a humanidade não está a fim de discutir. E aí a gente vai andar por um labirinto e vai cair no mesmo lugar, que é o racismo. É simplesmente uma negação que um determinado tipo de gente não é gente, que são os negros do mundo, né? E aí a gente vai ter o racismo ramificado em várias categorias amplamente estudadas pela academia, como o racismo científico, o racismo estrutural, né, o racismo epistêmico, que nega a possibilidade de ciência no que a gente está falando, no que a gente está vivenciando, experienciando, porque a gente vai expressar com o corpo, né? Então, a gente está falando só de racismo, não tem outro nome, e a forma com que a sociedade vê qualquer manifestação que seja do povo preto, e isso vai ser colocado no lugar de não ciência, de não cultura, né? Até que fique popular, até que se torne samba, até que se torne um jazz, até que se torne uma coisa que seja... até que se troque de roupa, assim que a gente fala, né? Quando coloca uma roupa do Ocidente, a gente começa a entender que aquilo ali, sim, tem algum valor. Mas antes disso, não. Enquanto eu não entendo aqueles símbolos, eu não vou nem romantizar, como a gente faz com outras culturas, hinduísta, chinesa. A gente vai levar para um lugar de não compreensão, simplesmente vai buscar caminho de compreender. Uhum. É o que a gente faz quando a gente está diante de uma cultura diferente. Mas diante de uma cultura que nem é tão diferente assim, porque a gente está falando do povo que fundou essa terra. Uhum. E que é a maior parte do nosso país, né? Escravizado por 5 séculos. A gente está falando de 5 séculos. Escravizados, sequestrados da sua terra para cá. E é quem funda toda uma cultura, né? Obviamente se relacionando profundamente com os povos indígenas da terra. Ou seja, nem é tão diferente assim, né? Não deveria nem ser tão bizarro assim o que a gente andar na rua com um pano na cabeça, com um fio de conta no pescoço, e nossa, as pessoas parecerem estão vendo um extraterrestre, entendeu? É só racismo mesmo, é um olhar que está completamente contaminado com a doença do racismo e que não consegue enxergar o outro como um ser humano, simplesmente com suas escolhas, com sua cultura, com a sua própria vida, né? Com sua própria experiência humana, filosófica. É só isso. E aí eu acho que a gente perdeu um tempão, entendeu? A gente, enquanto humanidade,
A gente perdeu um tempão nisso, isso tem a ver com esse lugar que a gente chegou agora, esse desespero que a gente está agora. A gente perdeu muito tempo para se situar e se colocar em situações que deveriam ser naturais, que deveriam... Você imagina, eu acabei de falar que eu sou filha do movimento negro, que eu sou filha de um dos fundadores do movimento negro. Então, assim, imagina aquela potência toda dentro da minha casa, por exemplo, como eu também ia em reuniões em outros lugares, meu pai me levava para tudo quanto era canto. E aí era uma potência absurda, muita gente inteligente, muita cabeça pensante, pensando nas formas de se defender e nas formas de se manter vivo diante de uma sociedade racista. Poderiam estar pensando em tecnologias, que é isso que a filosofia africana traz, sabe? Então, acho que a gente perdeu muito tempo. E agora é muito... Me incomoda demais, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. É difícil obrigar, eu sou água calma, embora toda assanhada, eu sou água calma. Mas quando a gente fala de um relacionamento com a natureza, que agora é o que está na NASA, né, do Ocidente, e aí a gente vai buscar formas diferentes de viver e formas diferentes com a natureza para que a gente, né, pelo menos dentro da gente, da nossa mente, que a gente tenha tente ter algo que indique para a gente que estou fazendo alguma coisa, né, para dar uma amenizada no peito. E o que a gente está vendo agora são as pessoas buscando formas antiguíssimas de viver, sabe? Buscando formas que já foram apresentadas e foram lidas como formas primitivas de viver a vida e que o progresso não cabia nessas formas e que eram povos primitivos, animistas e tudo mais que a gente, né, ouviu a vida inteira falar, e que agora acontece uma corrida para aprender, e não só aprender, né, porque o Ocidente ele tem esse posicionamento, o mundo branco aprende, dá outro nome, patente, bota uma patente, diz foi a gente que inventou, e começa a ensinar, e começa a vender, né, e o povo começa a comprar. Então é tudo muito doido. Maravilhoso. Agora, a gente chegou num momento agora que, assim, chega, sabe? Não vai dar tempo mais da gente ficar nessa conversinha fiada, porque a gente tem filho e a gente vai precisar deixar, uma terra produtiva para os nossos filhos, como a gente recebeu a nossa. E um ar respirável e condições das pessoas se relacionarem. Um ar respirável. Ô, Jana, mas deixa eu só entender uma coisa. Você é contra explicar para quem não sabe, para as pessoas poderem entender, por exemplo, o que é macumba? Não, é o meu trabalho. O arte curandeira é isso. Explica pra gente, então, para quem está ouvindo a gente que não sabe o que é macumba, o que é macumba? Então, a gente poderia chamar... Macumba é o nome de um instrumento musical, né? As filosofias africanas têm diversas formas de manifestar a sua relação sagrada por natureza, que até essa expressão do sagrado é estranho para nós, porque o natural é o sagrado. E aí a gente vai falar de várias etnias, de vários países, de vários lugares da África, que entram em contato com essas energias da natureza que está no nosso corpo de diferentes formas. O que eu posso trazer aqui, que aí eu tenho mais habilidade e um lugar de fala, que é o meu lugar de fala, que é a tradição Yorubá, dos povos sudaneses da Nigéria, né, costa da África, ou seja, está falando geograficamente de lugares que foram portos de sequestro dos povos que foram sequestrados para cá. E aqui no Brasil, a gente cria, meus antepassados, cria uma forma de experienciar aquilo que já se vivenciava no cotidiano lá, nessa terra aqui. E aí isso é entendido como macumba. Isso é entendido como religiões diversas. A gente vai entender como candomblé, mas o candomblé é conhecido com outros nomes, dependendo do lugar, né, que ele foi desenvolvido, como Xangô do Recife, como Batuque no Rio Grande do Sul, em lugares diferentes, nomes diferentes, possibilidades
entidades diferentes, categorias diferentes, mas de uma forma geral a gente está falando de uma expressão cultural, ou seja, de uma herança cultural dos nossos povos, numa dinâmica da manutenção da vida, que a gente está falando de manutenção espiritual, né? A não ser que a gente fale do espírito como o espírito que nós somos. Ou seja, não, a gente está falando de algo religioso, que é algo que se confunde muito, né? A religião com a espiritualidade. O nosso ser religioso, que eu sou, por exemplo, mas com o meu ser espiritual, que carrega no corpo a sua macumba, e carrega no corpo a sua magia, entendeu? Então, o que a gente está falando é simplesmente de um relacionamento com as divindades, e que essas divindades estão aqui, estão na gente. A mais importante delas, que eu acho fantástico para esse momento, principalmente com essas convidadas que estamos aqui, que aí esse é o cerne do Arte Curandeira. Eu sou filha de Iemanjá, né? Eu sou Janaína de Iemanjá, nasci Janaína de Iemanjá. Tem um poema meu que eu digo: nasci Janaína, como quem pedisse a Iemanjá cuide dela. Renasci Yaomi Aromi, que é o meu nome espiritual, que é a resposta de Iemanjá dizendo: eu cuidarei, ela é minha. Iemanjá é um orixá, uma divindade das águas, e os orixás têm muitos títulos, né? Um dos títulos de Iemanjá é Yaori. Ori é a nossa cabeça sagrada. Ori é a nossa cabeça, e a nossa cabeça é sagrada. E Ori é a divindade principal no panteão dos orixás. Se tem uma divindade mais importante que todas as outras divindades, é Ori, é a cabeça, né? E assim, isso é porque desde que sempre foi, né? Mas hoje isso tem, né? Meu tempo é agora, como diz Mãe Estela, uma sacerdotisa jovem em 2024, diante de tudo que a gente viveu, né? Diante da pandemia, nossos processos coletivos, nossos processos individuais, ter Ori como o orixá principal, né, é um recado muito forte da ancestralidade para esse momento da vida. A gente aprendeu, diante de toda essa desorganização psíquica que a gente está vivendo, diante de todas as patologias, nomes novos, saltitando o tempo inteiro, todos os químicos e todas as possibilidades de manutenção do equilíbrio, porque não é um discurso contra isso. O Arte Curandeira Floresta Sagrada é um movimento de médicos, psicanalistas, psiquiatras. Domingo agora é um encontro de medicina, são muitos médicos nessa roda, discutindo sobre esse lugar da cabeça enquanto um lugar sagrado. A cabeça da gente é um lugar sagrado. Então não é qualquer coisa. Cabeça tem porteira, cabeça tem guardião. Tudo que parecia algo muito místico, hoje faz um sentido tão grande para as pessoas, sabe? E a função do Arte Curandeira, assim, eu me coloco aqui enquanto uma militante de Ori, sabe? Porque eu sou filha de Iemanjá, explicar, não tem problema nenhum a gente explicar, a gente ensinar, a gente trocar, a gente falar sobre isso, né? Eu tenho conversas profundíssimas com os médicos da floresta, poderia citar dois Vinícius, que é cardiologista, e Laísa, que é psiquiatra. A gente fica horas conversando, assim, dentro de uma dinâmica, e falar: caramba, olha isso aqui, olha isso aqui, olha como é que isso conversa com isso, porque eu também não conheço, né, os conceitos científicos. Uhum. Então é muito importante para mim também conhecer e falar: caramba, é isso aqui. Então, quando a gente reza para esse caminho neural, a gente reza um caminho neural. Que lindo isso. É importante para mim também, sabe? Cara, porque aí explica o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente, por exemplo, vai usar uma cebola para fazer uma magia. A cebola é muito poderosa. Cebola está lá na geladeira da gente, amando. Poderosíssima na magia, se chama Euê Olubaçá. Euê é o nome das ervas, né? Na proteção de Pai Ossan, que é a divindade nosso farmacêutico, e Olubaçá é o nome da cebola. Olu significa senhor ou senhora, porque essa coisa de nome neutro, isso já é antigo, tão atrasado dessa, tá? Primeira coisa. Olu significa senhor ou senhora, e Baçá
É a ancestralidade. Então, a cebola, o nome dela, o nome da cebola, Lulu Bastard, é a senhora da ancestralidade. Porque a cebola ensina pra gente que a gente vive em camadas. Nós temos muitas camadas. E a cabeça da gente é como uma cebola. Então, a gente vai cada vez mais protegendo essa casca de fora e que a gente vai cada vez mais consciente, decidindo o que entra nessa cabeça. Isso aqui não vai aqui tão fundo, não, que eu não vou permitir que isso aqui vá num lugar tão fundo. Uau. E mesmo que essa permissão não seja nossa, não seja uma permissão consciente, né? Porque no trauma, por exemplo, a gente é exposto a situações que não depende da gente permitir ou não, que quem dera, né? Que vai entrar ou não vai. A gente nem se apaixonava mais. Mas, enfim, isso é outro podcast. Mas sabe, a cebola ensinando pra gente, né, chorando, que é assim que a gente aprende, que nós estamos aqui em camadas e que a gente precisa cuidar e proteger dessas camadas, internas e externas. Uma cebola faz uma macumba absurda na terra, na nossa cabeça, que é a floresta sagrada é a gente, entendeu? A arte curandeira apresenta a floresta sagrada e a floresta somos nós. Porque isso também já é antigo. E hoje entender, diante de tudo que a gente está vivendo, diante desse momento da Terra, a gente entender o nosso corpo como uma floresta, ou seja, da mesma forma que a floresta foi tratada, e no mesmo lugar, nesse ápice da emergência, que a floresta chegou, a floresta amazônica, qualquer floresta da Terra, é a forma com que o nosso emocional, é a forma com que a nossa... É a forma... Uma coisa. É a mesma coisa. Aí explica um montão de coisas. Você fala, nossa, isso explica muita coisa aqui. Enchente, afogamento, incêndio, explica muito, gente, coisa morrendo, nascendo, explica muita coisa. Porque nós somos... É muito bonito falar isso e é muito complicado quando isso fica nesse lugar só da beleza. Nossa, é lindo, né? Que nós somos a terra, nós somos a floresta. Eu fico preocupada com isso, entendeu? E a gente não consegue trazer isso para o real, entendeu? Eu sou uma mulher preta, favelada. Eu estou falando com vocês de cima de um morro, de cima de uma favela, entendeu? Então, a gente não está aqui para falar, a gente está aqui para romantizar a vida assim, que as mulheres negras cada vez mais possam romantizar suas vidas, sabe? Mas falando de uma realidade, uma vida mágica, real, no cotidiano, vivenciando o cotidiano. E aí, quando a gente fala de saúde mental, que a gente está falando, e quando eu falo desse lugar, né, enquanto uma mulher preta, favelada, mãe solo, macumbeira, sabe? A gente está falando de um lugar lá embaixo, sabe? Que qualquer CAPS, qualquer lugar de cuidados com a saúde mental, a população negra é a maioria. Então, sabe, quais são as nossas emergências agora, entendeu? E falar de espiritualidade, deslocar a espiritualidade de um lugar real para a gente ficar, sabe, que lindo e tal, não vai dar pra gente, não dá para mim, por exemplo. Não dá mais para ninguém, né, Jana? Acho que não tem. Agora não dá mais para ninguém. Não dá mais para ninguém. E eu fico pensando, assim, várias vezes em que você estava falando, me deu... Primeiro, tô morrendo de vontade de ler um post aqui, mas eu vou guardar mais um pouco, porque eu acho que você trouxe um ponto que para mim me pega num lugar muito, assim, visceral mesmo. Eu converso com muita gente que morre de medo dos terreiros, morre de medo da energia dos orixás, mas fica muito curiosa para saber sobre tudo isso. E aí eu sempre fico me perguntando assim, mas por que o medo? Mas por que esse lugar de ter uma atração e ao mesmo tempo medo? Claro que eu acho que o que você disse é perfeito, o racismo explica todo esse preconceito e o nosso desconhecimento, porque daí também não tivemos a oportunidade de conhecer e de estudar isso, por exemplo, na escola, como tivemos a oportunidade de estudar tantas outras filosofias ou religiões na escola. Mas o que me pega é assim, e é isso que eu quero perguntar para você. Para mim, a espiritualidade africana, ela traz um lugar em que o corpo, a matéria, a música, o atabaque, o som, a pegada, o real da vida que a gente está aqui vivendo o tempo todo é tão importante quanto o que está lá em cima. E é nessa mistura dual entre a terra e o céu que a gente não sabe navegar. E dá muito medo, porque as pessoas que entram na espiritualidade, o que elas querem
é viver uma energia leve, fluida, como a dos anjos. Mas isso aqui não existe na vida real. Então, a minha visão é essa, que o medo é da integração. E eu queria saber como é que você vê isso. O medo, ele vem de uma construção, né, racista, mas é uma hollywoodiana, né? A gente foi apresentado para magia nos filmes, a gente foi apresentado, as pessoas de uma forma geral, né, não quem cresceu num terreiro, mas foi apresentada a magia, o que a gente chama de voodoo, né? Tem muitos filmes, isso criou no nosso inconsciente coletivo uma imagem do que é a macumba, né? Uma imagem do que é o terreiro, né? Vai chamar sei lá, um osso pendurado de retroalimentação à terra. Aquilo ali vai parecer um símbolo macabro, né? A gente está falando de povos que foram associados a tudo que é demoníaco na terra. Porque quando a gente precisa, não tem como fugir desse assunto, né, da forma com que o Ocidente enxergou pelos olhos do cristianismo, enxergou a África e vai separar o bem do mal. E aí, diante de uma filosofia, de várias filosofias, né, porque só de falar da Nigéria, por exemplo, da onde nasce a filosofia Yorubá, a gente está falando de um país com 170 etnias na Nigéria, né? Então, já falando, quando a gente fala de África, a gente fala de Áfricas. Né? Mas ainda assim, existem valores que permeiam a África inteira, como, por exemplo, a ancestralidade, a circularidade, enfim, muitos outros valores. E aí você vai pegar uma filosofia de qualquer lugar, né? Seja Axante, seja Shaka Zulu, lá do sul, da África do Sul, seja de qualquer etnia, e você vai identificar uma relação muito orgânica com a terra, muito orgânica com a espiritualidade, porque a gente está no corpo, né? E transcende o corpo, e perpassa pelo corpo. O corpo não se fecha aquilo que não é do controle, né? Muita coisa que a gente está vivenciando hoje, muitas experiências de transtorno de ansiedade e todos esses transtornos que a gente experiencia hoje, a gente enquanto humanidade, vem desse controle do corpo. E chega uma hora que o corpo fala, porra, me solta, que eu não sou controlável, entendeu? Só que a gente não consegue dar conta daquilo e isso se chama crise, né? E aí a gente está diante de uma filosofia que lida com essas experiências de uma outra forma, de um outro lugar, de uma outra perspectiva. Hoje, tudo que a gente precisa trazer para a terapia, por exemplo, é o corpo. Enquanto o corpo não entrar nessa roda, a gente não vai conseguir lidar. E aí a gente está falando de cura, não. A gente está falando de caminho de cura. Jana, é um caminho. E aí eu falo. Perdão, não, eu fico com, assim, remorso, pena, ao mesmo tempo de te interromper, mas eu queria só aterrissar um exemplo que você está dizendo. Quando as pessoas têm, por exemplo, síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade generalizada, em que o corpo começa a sentir, parece dominar a percepção de que você está morrendo, de que, enfim, né, coisas ruins estão acontecendo. Uma das coisas que eu percebo no meu dia a dia com os pacientes e que é de fato uma ferramenta é justamente mostrar para ele que o corpo está funcionando com muito mais coisas não observáveis e, portanto, incontroláveis do que aquelas que ele está elegendo como indicadores de que ele vai morrer, como, por exemplo, a frequência cardíaca e respiratória. Tá, mas você não sabe o que está acontecendo no seu cérebro. Você não consegue saber o que está acontecendo no fígado, no pâncreas, no rim. E aí a pessoa, quando ela vai se dando conta da magnitude que tem o corpo, né, das regras de funcionamento ali, né, diástole, sístole, a gente entra mesmo numa coisa de explicar e a pessoa vai percebendo que ela não dá conta e ela finalmente entrega e sai da tentativa do controle, portanto, da observação obsessiva, é que ela relaxa. Racional, né? E ela relaxa nesse lugar o meu corpo é muito maior do que a minha mente pode prever e controlar. E ele aterrissa emoções e sensações, sentimentos, instintos, que eu posso, quando muito, ousar observar e respeitar, né? E isso tira as pessoas daquele lugar do controle
e elas de fato saem da crise de ansiedade, de pânico, aquelas de grau 5, assim, né? Uhum. Então, só para De repente, quem está nos entender ouvindo, sabe? Num exemplo bem real. e entender que a consciência também não está na cabeça, né? Que eu acho que isso é algo que a gente precisa entender, né? Que a consciência da gente está no corpo inteiro, né? Perpassa o corpo, sai do corpo. A consciência interage com a consciência externa das árvores, das ervas, das folhas, né? E que a gente precisa ampliar. Quando a gente fala em expande consciência, acho que a gente precisa tocar mais nisso, né? Porque também a gente vira os estranhos, né? O pessoal lá da consciência expandida. Que abraça a árvore, né? A gente é conhecido assim. Abraço. Eu atualmente tenho sido chamada assim por algumas pessoas. Imagino você, Jana. A estranha é esse outro lugar. E aí esse lugar de olhar para a consciência fora da cabeça. O Ori é tão poderoso, né? O Ori é tão magnífico, né? Que a consciência ela se expande para fora, né? E a gente consegue perceber esse lugar e se apequenar em alguns momentos, crescer em outros, que você precisa estar no seu lugar, e se colocar no seu lugar, né? E acreditar em você, no seu poder, na sua força. A gente aprende. A nossa movimentação é toda de expandir, de crescer e de se colocar nesse lugar de protagonista da sua vida, né? De tomar o seu lugar, de tomar a frente da sua vida. E lá nesse lugar, né? Lá no topo dessa montanha, você se vê pequenininha de areia com uma gota de água, né, que está ali só formando uma corrente, um rio, e se vê também como um rio poderoso. Então, é a dualidade, esse movimento, né, da vida, que é isso mesmo, né, que não tem muita lógica. Nem tudo vai ser explicado lógico. Acho que a gente precisa realmente entender, sabe, a racionalidade pela lógica, que nem tudo a gente vai entender pela lógica, nem tudo tem uma explicação que a gente diga, não, sim, agora eu entendi. E quando, na verdade, eu acho que isso é explicável também, né? Isso é autoexplicável. Não ter lógica, não ter entendimento também é uma explicação, né? O candomblé faz isso muito bem, porque a gente cresce perguntando as coisas e ouvindo. Não está na hora de você saber ainda. Só faça, vai entender. Quando chegar na hora certa, você vai entender. E aí a gente vai crescendo dentro de uma dinâmica da espiritualidade, né? Amadurecendo. A gente, enquanto noviça, né? A gente chega no candomblé como a Bian. A Bian significa o não nascido. Então é como se a vida começasse de novo e agora você ainda nem nasceu. Né? É o Abian. Está ali pelos primeiros passos dentro do terreiro. E aí ele nasce. Né? Ele vai como Iaô. A tradução de Iaô é noiva, chá, noiva para todas as pessoas. A pessoa, então, casa com o orixá. E também Iaô significa mãe do segredo. Você casa com mistério. Né? Então, a sua vida inteira ela é um casamento com o que é misterioso. Né? Que não é segredo, especificamente. Segredo e mistério são coisas diferentes. O mistério está aqui para todo mundo ver. A gente só precisa ter as ferramentas certas para a gente conseguir decodificar aquilo que está na nossa frente. E isso é uma experiência. O candomblé traz para a vida uma experiência muito prática com os símbolos da vida. Né? Uma iniciação como a minha iniciação, por exemplo, eu sou filha de Iemanjá, iniciada para Iemanjá. E o processo iniciático que se dá da mesma forma para todas as pessoas independentes do orixá, com algumas questões, né, relacionadas à família do orixá de cada pessoa, mas é um nascimento, é um renascimento, e é um relacionamento com os símbolos da terra. E aí, quando a gente vai observar outras culturas, sei lá, você vai ler um livro de Helena Blavatsky, ou você vai ler O Poder do Mito, do Campbell, você vai observar os mesmos símbolos, você vai reconhecer os símbolos que você viveu, os símbolos, os portais que você foi apresentado, você vai viver aquilo, entendeu? A pandemia, por exemplo, ela foi um movimento que eu fiquei muito, né, para além de tudo, né, que todo mundo viveu,
o resguardo, né, da pandemia, daquilo que podia, não podia, não pode fazer isso, não sei o que, não pode. É um resguardo iniciado, um resguardo de ó. Aí quando chega em casa, quando está recém-iniciado, chega em casa, tá de roupa, botar roupa para lavar, não pode falar com ninguém, não pode comer no prato de ninguém, não pode beber na caneca de ninguém. Eram várias coisas. A gente falava, caramba, olha aqui que é a mesma coisa. Era um resguardo com a sua energia. A pandemia ensinou as pessoas a resguardarem a sua energia. A roupa que vem da rua, tira, coloca para lavar, porque está cheio de vírus, independente se a gente está numa pandemia ou não, vírus energético, vírus, né, de vários planos. Então, a gente está falando de... Eu acho que assim, a grande bandeira do Arte Curandeira é trazer a magia, a explicação da magia num lugar do cotidiano, do real. Já falei isso várias vezes, mas toda hora isso volta, porque essa é a parte principal, sabe? A gente vê a magia como algo poderoso na nossa realidade, sabe? Então, falar de uma equidade, ou seja, de como a gente vai entender um processo de expansão da mente, dentro de um processo que a gente possa abarcar todas as pessoas, é a gente falar de política social, é a gente falar de políticas públicas. Não dá para a gente pensar em acordar de manhã e meditar com, sei lá, devendo a conta de luz, sabe? Que qualquer hora lá a companhia vai cortar a sua luz e você está ali buscando luz, emanando luz dos chakras. Você não vai ter cabeça para isso, sabe? Então, a gente está falando de um relacionamento com a natureza, com a nossa cabeça, dentro de uma dinâmica real, sabe? Dentro de uma vida que a gente possa realmente experienciar a espiritualidade e essa espiritualidade possa estar caminhando junto com a nossa realidade, né? Com a nossa vida real. Eu fiquei um tempo sem fazer terapia em off, porque a minha terapeuta, a minha psicanalista, estava se iniciando para o orixá. E aí, quando a gente retornou, eu falei, então, eu ganhei, né? Tava maluca aqui, entre as malucas, eu venci. E aí a gente sempre dá muita risada com isso, porque a gente está falando de coisas que são as mesmas coisas, sabe? Só que são vistas por perspectivas diferentes, desenvolvidas, sistematizadas por culturas diferentes, entendeu? Então, aquilo que a gente falou no início, que eu vou olhar para um corpo cheio de agulha e vou chamar de acupuntura, se vier da medicina tradicional chinesa, e vou chamar de voodoo, se vier do povo africano. É só um olhar contaminado pelo racismo, que é uma doença, que é um vírus, né? E a gente precisa olhar para isso com mais atenção. Acho que, para além de precisamos acabar com o racismo, que é a luta que da onde eu nasci, né? A gente precisa realmente olhar para a gente, olhar para o que a gente está fazendo, olhar para os nossos medos, olhar para os nossos receios, permitir sentir esse medo. Eu morria de medo da ayahuasca, por exemplo. Né? Eu disse, gente, espera aí, onde eu vou parar? Eu ficava pensando assim, entendeu? Sei lá onde eu vou parar, entendeu? No terreiro eu já conheço o caminho, entendeu? O bicho pega, mas eu já conheço o caminho. Agora ir para ser exposta a uma medicina poderosa, sem saber, dá esse medo, né? Vivi a minha experiência com medo mesmo, sobre a gente, né? É para ir com medo mesmo, né? Como a gente vai comprar um papel higiênico melhor, acho que viver sobre isso, né? Sobre a gente deixar de ter medo. E vivi uma experiência fantástica dentro do meu universo simbólico, dentro do meu universo espiritual. Recebi as minhas entidades, as minhas divindades, dentro do meu campo, dentro da minha magia. Sabe? Que eu acho que é isso que a gente não tem. A gente, enquanto sociedade, não tem esse campo, não tem essa magia, não tem... E aí falar de magia é isso, é entender que eu vibra, e aí a gente está falando de elétrons. Entendeu? Falar de magia, a gente está falando de positivo e negativo, esquerdo, povo da vida, nossa, que coisa medonha. Elétrons positivos e negativos, que a gente, para ligar o controle, tem que botar uma pilha para cada lado, para ligar aqui o controle, senão não liga.
Colocar tudo pro lado positivo não liga, tudo pro lado negativo não liga. Então a gente está buscando o equilíbrio das energias, e a magia é sobre isso, sobre prótons, elétrons, um corpo eletromagnético que vibra. Isso é magia, isso é místico. Onde a gente sabe? está, Ou né? é real. Essa ideia do místico também é super pejorativa, né? Que eu não gosto de trazer essa expressão nesse lugar do pejorativo. Mas é bom para a gente poder desmistificar. Entendeu? Porque é místico, sim, porque é mágico, mas esse mágico é o real, é realmente o que a gente tem. Né? Eu acho que assim, a maior experiência magística que eu tive, né, para além de todos os rituais que eu já vivi na minha vida, e que ainda vou experienciar, tudo muito mágico. Mas a gestação, eu ficava horas olhando, meu Deus, uma pessoa... Sabe, eu acho que não tem nada. 2 corações no seu corpo, 2 pulmões. E quando sai, né? Ô, Jana, e eu tive 2, eu tive gêmeas, né? E foi uma loucura. Olha, foram 8 meses, elas nasceram de 36 semanas. Uma sensação, uma plenitude. Elas foram muito desejadas, assim, né? Planejadas e fiz tratamento e tudo mais. Mas tinha uma magia, tinha uma coisa. E eu não sei se vezes 2 tem mais hormônio. Sei lá que história que foi. A Ana querer falar que o dela é vezes 2. Quando ela faz isso. É só para dar uma humilhada aqui nas colegas. Então, elevamos agora, nós estamos sentadas todos na mesma altura, então você agora passa por um ponto mais alto. Porque você é Iaibeje. Dentro da filosofia, a mãe de Gêmeos se chama Iaibeje. Ibeje é o nome de Gêmeos sagrados. Pronto, Iaibeje é a mãe de Gêmeos. Ibeje, que são os Gêmeos, né? Ibeje, Edi, são 2. Ibeje, eles são a própria divindade. Não é... Eu, por exemplo, eu sou filha de Iemanjá, embora Janaína, né? Mas sou filha de Iemanjá. Não sou Iemanjá na Terra, né? Mas Ibeje não. Ibeje é a divindade. Uau. Tem que você olhar para os seus filhos, para suas filhas, você está diante de uma divindade dupla, que são os gêmeos eu vou sagrados. chorar. E a mãe, ela é super sagrada. Aí a Ibeje, ela tem várias... Jana, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que está fazendo, porque essa pessoa aqui, ela já se acha de um tanto. Agora vai ficar... A autoestima tá trabalhada. É natural, realmente. Desculpa, gente. Mas obrigada, Jana. Agora te amo mais ainda. Maravilhosa. Ô, Jana, eu já estava, mas agora mais do que nunca, convencidíssima de que não há maneira da gente viver sem casar com mistério. E te agradeço muito por resumir nessa frase, assim, tanta coisa que eu sinto e penso a respeito disso. Mas a gente já falou, assim, mais de 1 hora e a gente não trouxe nenhum post seu ainda. Eu quero trazer... Primeiro, eu vou botar até meus óculos para não correr o risco de errar palavras. Mas eu quero trazer... E vale a pena demais, gente, porque é Janaína, _N Portela, com 2 L's, para vocês seguirem. As músicas que a Jana coloca em cada um dos posts dela são incríveis. E os textos, então, vou nesse daqui. Bom, tem uma foto. Mais forte que o estrondo, você pode ter certeza que no cume da sua cabeça, uma velha canta. E canta bonito, para cessar a guerra. Se quem foi embora por último deixou a porta aberta, agora fecha, protege a porteira, das almas sinceras que ainda se querem inteira. Se volte para si mesma, reata com a sua parte mais fraca e vai fluindo, cuidando, expandindo. Se reúna consigo. Permita que as partes mais machucadas sejam ouvidas, ainda que caladas. Lhe ofereça banho fresco a cada ferida. Quando entram em nós e fazem muita bagunça, é preciso ouvir sua própria voz e ela faz uma pergunta. Quando essa pessoa entrou, você estava lá? Deixa você falar com calma e sem julgamento, lava nas águas. É jogo de dentro. Abre a garrafa da tintura e dilui, dissolve e percebe que a estrutura emocional oscila e encontra outros lugares na nossa vida. Dividida entre bem e mal, a conta não fecha. Entre uma polaridade e outra,
existe as encruzas da Terra. Fique esperta. Esse dualismo psicofísico que subordina a mente humana de um modo a que somente pelas representações da matéria que se conhece as coisas, ou seja, elas só ganham sentido se puderem ser explicadas cientificamente, não para o espírito que é quem veio viver consciente. Leia-se existência. Se dentro da gente parte grande se endureceu a partir de uma abordagem educativa que construiu argumentativamente o mundo através de princípios lógicos, a mente prova que sabe, ela lembra de coisa antiga, que na lógica da vida não teria sentido nenhum. Você sabe que as dores estão gritando silenciosamente num sorriso bêbado, para você sair do beco e atravessar pelo meio a rua da mudança. Dança! Mais forte do que todo estrondo, você pode ter certeza que no cume da nossa cabeça, uma velha canta. Dança! Apresente outras propostas, porque uma vida inteira parado por movimentos robóticos e condicionados, uma hora ele não suporta e quando mostra a insatisfação, é altamente anestesiado. Será que não é violência com suas próprias mãos? Agora você é adulta, já pode tomar decisões, mas a grande diferença é que agora você segura firme na sua mão. Vamos expandindo a consciência, saravando a quarta-feira floresta. Eu sou Janaína Portela e esse é o Arte Curandeira. Que maravilhoso! Lindo, 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 lindo. Essa história... Esse é brabo, né, Jana? É. Cara, quanta sabedoria. Que Uma coisa aula. intensa. A gente está falando de o candomblé, o terreiro, sobretudo o terreiro que eu cresci, o terreiro que eu nasci e cresci honrosamente, que eu chamo de Portão Azul, é o primeiro poema que eu escrevi, de um ensinamento, conviver com essas velhas de terreiro, com essas mães de santo velhas, é ensinamento um atrás do outro, entendeu? É muita coisa, é muita coisa. Às vezes as pessoas falam, peraí, fala pra mim, né? Que rapidamente eu passei pra esse lado, que às vezes eu tô muito nova ainda, né? Então, às vezes eu ainda fiz aquela sambada, assim, eu tô aqui já, eu tava ali agora sentada no chão, sabe? E elas são de uma sabedoria natural, sabe? De uma sofisticação intelectual, que é muito bonito de ver, muito bonito de sentir, muito bonito de hoje eu conseguir ter engolido, porque primeiro a gente engole, primeiro a gente mastiga e depois a gente devolve, né? Retroalimenta. Então esse movimento, que é o movimento de Exu, né? Por exemplo, o cume da cabeça é o lugar mais sagrado do nosso Ori, né? É o lugar mais sagrado da nossa manifestação espiritual. É o coronário, é o cume da cabeça. A gente leva o Oxu, né? Nós somos Idoxu. Tem qualquer imagem que você buscar aí de um Iaô sendo iniciado, ele está aqui com uma medicina aqui na cabeça, que é uma medicina muito profunda, ou seja, é o cume, a cumieira da cabeça, né? Onde a gente tem que ter mais cuidado, sabe? Então, todas as partes da cabeça, que são essas partes que eu uso muito no Arte Curandeira, nos encontros, nas aulas, uma imagem do cérebro e suas polaridades e todas as suas partes, né, suas categorias, porque todas elas têm nomes, né? Ibaxé Ociori, Ibaxé Otum-Ori, a gente vai saudando a ancestralidade feminina, a ancestralidade masculina, e Cocori, Aciuaju-Ori. Então, está falando de uma faculdade. Depois eu entendi, depois de formado, né, que a gente, quando ganha a maioridade, quando a gente vira ebome, que é o irmão mais velho, depois que a gente passa os nossos anos de Iaô, a gente entende que aquilo é uma formação filosófica. Então, assim, aí hoje, como uma escritora, porque eu sempre escrevi, eu nem sabia que eu fazia poema, na verdade, quando eu comecei a dividir os poemas por conta de um movimento do Mágico Real que aconteceu comigo, eu escrevi para mim mesma, né? Eu escrevi para mim e eu li o que eu precisava ler 2 anos depois, mesmo dia. Aí aquilo foi muito mágico, chorei muito, e aí naquele momento foi quando eu abri o Instagram e eu comecei a dividir
Que lindo. texto. As pessoas começaram a chamar de poesia e eu fui entendendo também como uma poesia, fui entendendo aquela narrativa e fui cada vez mais buscando dentro de mim esse lugar, dessas palavras, que sempre tive muita intimidade, sempre li muito, né? E buscar esses movimentos, né, do cume da cabeça, uma velha canta. Isso é um ritual, a gente sentadinho, uma velha cantando aqui para gente, para fortalecer a nossa ori, né? A gente está de pé, participei de um ritual desse como mais velha, há pouco tempo atrás, agora eu de pé, e uma pessoa sentada no chão e várias pessoas em volta cantando para a cabeça da pessoa, que é um ritual de bori, que é quando a cabeça come. Então, quando a gente fala uma velha canta na sua cabeça, para quem é do axé, isso faz mais sentido ainda, porque isso vai nos lugares ritualísticos. E para quem não é, poesia, que é esse lugar poderoso, e eu fico muito feliz do Arte Curandeira ser mais um elo para conseguir, de alguma forma, para esse momento agora da Terra, que eu acho que é muito importante isso. Todas as sacerdotisas encontraram seus desafios nas suas eras, né? E aí agora essa é a nossa era, né? Esse agora é o nosso momento. Então, mais do que nunca, é necessário esse movimento de união, da gente conseguir se comunicar, tentar falar do lugar como se fosse de um lugar muito diferente, na verdade não é. A gente começar a falar de tudo que a gente falou aqui em 1 hora, você nem sentir que passou, né? De maternidade, de relacionamento, desse mais real que a gente, o tempo todo, e cada vez mais a gente pode permitir que a nossa cabeça veja, porque a nossa cabeça se fortalece com esses movimentos, né? Então, tudo isso é comida, né? Porque a nossa filosofia indica que a cabeça come. Tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente é exposto, tudo que a gente ouve, a nossa cabeça come por 7 canais, 7 encruzilhadas. São 2 olhos, um nariz, uma boca, são 7 encruzilhadas. Então, a gente está falando do corpo físico, do corpo humano. E eu acho que curandeira se propõe a gente poder falar dessas coisas que são lógicas, mas que a gente está no momento agora de falar o óbvio, de lembrar do óbvio. Uhum. Né? Acho que a gente sempre esteve, mas agora é mais necessário do que nunca, né? Uhum. Mais necessário agora do que estamos nunca. na emergência, né? Estamos na exatamente. Jana, obrigada, que prazer. Eu espero um dia poder te dar o abraço que eu fiquei com vontade de dar. Espero te encontrar na Floresta Sagrada. Vamos à floresta, com certeza. Obrigada, Jana. Que gostoso, obrigada. Foi uma grande aula. Enorme Obrigada. pra você. Prazer enorme te conhecer, mesmo que virtualmente, viu? Obrigada pelo seu tempo. Ai, nas gêmeas, 2 meninas lindas, lindas, lindas. Beijo nelas. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Beijo dos meus também, que eu tenho 4. Uau! E beijo pra eles Beijo também. pra eles também e pra você. Delícia. Obrigada, Jana. Obrigada. E ó, um Beijo. convite para todo mundo seguir a Jana, Janaína_N Portela, com 2 L's. E também para você compartilhar esse podcast, esse videocast, eu não sei onde você está vendo, com todo mundo que precisa casar definitivamente com o mistério e entender que a vida não é sobre razão, mas que a vida é sim magia o tempo todo. E se você quiser compartilhar com a gente a magia que você vê por aí, a gente vai ficar muito, muito feliz de compartilhar todo esse mistério, essa mágica e esses milagres da vida com você. Um abraço, um beijo, se cuida e a gente se vê no próximo. Peraí, deixa eu ler os meus posts.